Hélio, brigadíssimo pela magnífica exposição. Martins. Pensando em igualdade, ele ficou com 2 microfones e um só. Estou brincando. Estou brincando. Ação afirmativa. Olha, a coisa mais injusta é tratar igualmente os desiguais. Você vai ficar com um só agora. Tá bom. Não, é suficiente. Bom dia a todos. Eu, na verdade, não tenho muita coisa a dizer. Eu sou um contador de casos e, às vezes, eu falo através dos casos. É possível falar sociologicamente através dos casos, né? Então, se aparecer muito caso, faz parte da novela. Bom, é uma honra estar aqui ao lado do professor Hélio Santos e ouvi-lo com muita propriedade. E eu sou quase tentado a fazer uma coisa que um professor da Faculdade de Filosofia da USP faz, que é sempre pedir para falar por último. Depois que as pessoas mais lúcidas falam e dizem tudo que tem que ser dito, eu falo, olha, eu não tenho nada a acrescentar. Então, faço minhas as palavras do orador que me precedeu. Bom, eu tenho algumas coisas a dizer, né? Em princípio, eu não poria a ênfase sobre a questão racial na questão racial. Ela é uma questão que faz parte de um problema social enorme, outro, que é o problema de uma cultura de preconceito no Brasil, mantida, sustentada, criada pelas desigualdades de origem que, como disse o professor, não foram resolvidas, né? Estão aí. Por outro lado, eu também acho que o fato de pessoas estranhas ao problema, ou seja, quem não é vítima, tem mais dificuldade para opinar sobre uma questão gravíssima como a questão do preconceito, em particular do preconceito racial. Então, seria interessante que as populações vitimadas pelo preconceito pudessem tomar iniciativas e descobrir caminhos. E eu não acho que essa questão vá ser resolvida, mas ela tem que ser situada e enfrentada, né? Penso nas mulheres, independente da cor, que são minimizadas historicamente na sociedade brasileira, né? E tem muito a dizer e muito a fazer. Eu acho que nós temos muito a aprender com a vítima. É necessário aprender com a vítima para encontrar caminhos e soluções. Eu não sei se vocês viram um documentário feito pelo Wagner Morales, que é antropólogo, foi aluno orientando da Lilia Schwartz, cujo título é Preto contra Branco. É possível acessar pelo YouTube, vale a pena. O Wagner descobriu na favela de Heliópolis um ritual muito curioso. Há muitos negros, muitos mestiços e muitos brancos ali. A favela se originou nos anos 50, na época da expansão da indústria automobilística. Ela fica praticamente na entrada da região do ABC, e a indústria automobilística estava no Ipiranga, com a Ford, em São Caetano General Motors, e as outras em São Bernardo. Então, gente que veio de outros estados para trabalhar. E mantidas numa situação de pobreza, de muita pobreza. Invadiram o terreno, que era do antigo IAPI, e montaram lá a favela. Esse grupo, esses vizinhos todos, de várias cores, vamos dizer, costuma se reunir à noite no boteco, como acontece muito na periferia e no subúrbio, para jogar dominó, jogar baralho, bater papo, tomar cerveja e depois dizer um monte de palavrões uns para os outros. E o líder do grupo de vizinhos, era um senhor já de uma certa idade, negro. E ele sempre chamava a atenção: vocês não podem ficar dizendo palavrão, nós somos todos amigos, etc, etc. Mas os palavrões continuavam. Aí ele inventa um ritual. E o ritual é o seguinte: no último domingo do ano, antes do Natal,
uma disputa futebolística entre pretos e brancos, no campo do glorioso Flor de São João Clímaco. Só que houve muito casamento misto. Então, há muitos mulatos de vários tons. Ele falou, não, tem que optar. Ou é negro ou é branco. Em que time vai jogar? Bom, foi um sacrifício. Houve brigas de família por causa disso. Por causa da mãe preta, o pai branco, o pai querendo que o filho fosse branco, a mãe não dizendo nada e, portanto, sugerindo que fosse negro, aquela coisa. Bom, se arrumaram. Preto contra branco. Quem não está muito familiarizado com o palavrão da periferia, assista o filme. É um ótimo aprendizado. A gente aprende todos os grandes e medonhos palavrões da vida cotidiana do pessoal. E sempre passa pelo xingamento da mãe, com insinuações as mais terríveis, etc. A gente acha que no fim do jogo vai haver um massacre, vai ter homicídio, essas coisas. Aí termina o jogo, eles se abraçam, pedem desculpas pelos xingamentos, aquela coisa toda, porque eles são amigos. E há um churrasco reunindo todas as famílias do bairro da favela para comemorar a vida em comum, a vida comunitária, etc., etc. O que eles fazem? Eles não fazem de conta que não há racismo. Essa é a primeira coisa, que é uma coisa que o Florestan já dizia, a gente finge que não é racista. Na verdade, existe um racismo na sociedade brasileira. Isso é cultural, passa de um para o outro. E, ao mesmo tempo, enfrentar o problema do que, de fato, confronta as pessoas em nome da cor. Isso provavelmente não vai resolver o problema no sentido de acabar com o racismo. Acho que isso é uma coisa muito complicada. Mas cria uma cultura de enfrentamento de um problema social que é muito grave. Uma outra coisa que vale a pena lembrar, que o professor Hélio Santos já mencionou, que é a questão dos talentos. O negro é tão talentoso quanto os outros, talvez mais. Quando eu fui para Cambridge na primeira vez, fazia pouco tempo que os colleges tinham começado a aceitar mulheres. As mulheres, até então, eram recebidas no Girton, um college prudentemente estabelecido longe da cidade, no meio do mato, para elas ficarem devidamente isoladas. A gente não sabe se é para não se submeterem aos perigos representados pelos outros ou não porem os outros em perigo. Mas, enfim. E eu fui ouvir um debate sobre isso. Isso é 1976. Não é uma universidade que tem quase 800 anos, pode-se entender o tamanho do problema. No debate, se levantou por que os colleges resolveram receber as mulheres. Bom, em primeiro lugar, porque metade do gênero humano é constituído de mulheres. Na verdade, 51%. Por outro lado, as mulheres são tão inteligentes quanto os homens. Isso é uma enorme descoberta numa universidade como Cambridge. E uma aluna levanta lá no fundo e diz, quiçá mais. Né? Bom, receberam as mulheres. Eu sou amigo da primeira mulher recebida no meu college, que é uma professora aposentada hoje, e ela me deu muitos detalhes de como é que era essa discriminação. No King's College, que é um college monumental e rico de Cambridge, com um coral famoso, masculino, até agora as mulheres não entraram no coral. Receberam as mulheres e elas descobriram que havia um clube de membros, de alunos do college. E foram lá fazer uma visita, barradas na porta. Ah, mas nós somos alunas. Não, vocês são alunas, vocês não são membros do clube. São coisas diferentes. Elas foram à justiça e ganharam. Voltaram lá. Foram super bem recebidas. Com muita deferência, etc. E recebidas assim. Seja bem-vinda, Sir Elizabeth. Seja bem-vinda, Sir Mary.
O estatuto mandava fazer isso e a discriminação era feita nesse tipo de coisa que parece cômica, mas que, na verdade, queria dizer muita coisa. Eu tenho um pequeno pé atrás em relação à questão das cotas na universidade no Brasil, porque eu acho que houve uma interpretação precipitada e antropologicamente equivocada de qual era a demanda e qual era o problema. E cada universidade inventou o seu regime de cotas de qualquer jeito. A minha, inclusive, a USP, inclusive. Havia uma pressão das populações indígenas por acesso à universidade. Populações que têm problemas muito sérios, elas não têm a formação escolar que acabou se transformando num requisito para ingressar na universidade. Várias tribos no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, desenvolveram uma luta muito significativa para convencer os seus jovens a irem para a universidade. Um desses grupos, os Cangangue. O Cangangue é uma nação que está distribuída num território que vai da Argentina até São Paulo, com maior concentração no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aí, por 1970 e tantos, fim dos anos 70, houve a revolta Cangangue, abrangendo menos a Argentina, todo o território Cangangue. E a revolta consistiu no seguinte: não foi uma revolta armada, tinha porrete, mas nada de metralhadora, nada disso. A gente tem uma concepção de revolta que também não é lá essas coisas. Primeira coisa, demitiram as professoras colocadas pela FUNAI, com muita civilidade, explicando a elas que eles queriam, dali para frente, professoras cangangue ensinando para os alunos cangangue, e que falassem a língua, que é uma língua complicada. Ao mesmo tempo, a FUNAI tinha alugado as terras dos índios da reserva para os colonos de origem italiana e alemã. E os índios iam ser empregados dos colonos brancos, né, em sua própria terra. Claro que o que sobrava para eles era um mísero salário, etc. Eles tomaram consciência do que era isso. Resolveram botar os colonos todos para fora, com pedido de desculpas, de esclarecimentos. É desse grupo dos expulsos que nasce o MST. Né? Bom, eles se reorganizaram economicamente, se reorganizaram politicamente, se reorganizaram educacionalmente. Neste momento, a reivindicação dos cangangue é de mandar seus filhos para a universidade para estudar, não é para disputar a ascensão social com a sociedade. Eles precisam de médicos, engenheiros, agrônomos, é isso que eles querem. Porque eles têm um projeto econômico tribal que não destoa e não sai do projeto econômico, das possibilidades econômicas do que é a economia brasileira. Há outros grupos no Brasil fazendo isso. Os Paracatejê, no sul do Pará, fizeram isso. A pessoa que foi a mediadora, a pedido deles, foi uma aluna da professora Lux Vidal, na USP, a Yara Ferraz. Ela foi o Roberto da Mata esteve lá e fez, acho que, o mestrado dele com base numa pesquisa com esses índios, Paracatejê, também conhecido como Gaviões do Norte. O diagnóstico do Roberto é de que eles eram índios em fase terminal. Não havia mais condições de recuperá-los. Houve muita doença, muita morte, desorganizou a estrutura tribal e muito alcoolismo, enfim, um cenário desastroso. A Yara Ferraz foi para lá para fazer uma revisita, vamos dizer assim, ao grupo e ver o que aconteceu de fato. Na sociedade tribal, geralmente, o cacique não é o Bolsonaro da tribo, tá certo? O cacique é o homem que pratica a generosidade. Ele é o homem que pensa em nome da tribo. Na partilha da caça, ele é o último a receber. Ele fica com o que sobra. Quem faz maldades de tipo capitalista é o xamã, é o feiticeiro. Ele, inclusive, é o único que pode ser assassinado, se for o caso. Bom, não estou recomendando nada para ninguém, tá?
Porque é uma maldade. Você acumular numa sociedade igualitária, comunitária, é uma maldade. É um desrespeito pelo outro. Bom, o cacique pergunta para... Eu conheci esse cacique. Pergunta para a Yara, diz para a Yara, ele chamava ela de comadre. Comadre, eu quero que você nos explique como é que funciona a cabeça do branco. Porque é aí que está o nosso problema. Por que eles são coletores de castanha do Pará? Só que eles trabalhavam para a FUNAI é que vendia as castanhas. E dava lá uma quirera, um saláriozinho para eles. Aí a Yara sentou, ela é miudinha, e fez uma narrativa de como é que funciona a sociedade do branco, como é que é a cabeça do branco. Tudo funciona com base no dinheiro, você precisa fazer com que o outro trabalhe barato para você ganhar muito. Deu uma explicação lá, e não é uma explicação marxista de jeito nenhum, mas é uma explicação subversiva. Expôs tudo a ele e disse para ele, vocês produzem castanha. Quanto eles pagam pela castanha? Tanto. Ela levou um jornal e mostrou a cotação da castanha no mercado internacional. Falou, olha, o que vocês produzem vale isso que está aqui no jornal. Então tem um monte de gente ganhando às custas de vocês. Vocês estão sendo prejudicados por esse tipo de economia, esse tipo de gestão das coisas. Eles pensaram muito e decidiram, em primeiro lugar, expulsar a professora branca, pediram desculpas, agradeceram muito o serviço por ela prestar, mas eles iam querer um professor parcategê na escola da tribo. Houve uma mortalidade de mulheres, especialmente muito alta, em função das doenças transmitidas pelo branco. Índio morre de gripe. No primeiro contato dos Chavante do Mato Grosso com os brancos, os missionários, 40% da tribo morreu na área da Suiamiçu. Em geral, é essa a taxa. Em função dos esclarecimentos da Yara, os índios, o cacique decidiu visitar as famílias brancas, incluindo algumas aqui de São Paulo, que haviam recebido crianças em adoção, crianças da tribo, em consequência da morte das mães e da falta de conexão possível entre os diferentes membros da tribo. Ele veio a São Paulo buscar crianças que já eram adultas nessa altura, e tem histórias lindíssimas. Uma delas, eles chegam numa casa lá pelo norte e havia uma moça que tinha sido adotada, pequenininha. Se apresenta lá para a dona da casa, que ele conhecia, quem ele tinha entregue uma criança para criar. Quando a mulher vai chamar a moça, ela chega com a mala pronta. Nunca tinham dito para ela que ela era uma índia parcategê. Ela intuiu. Falou, estou pronta. Então ele levou de volta todo esse pessoal para tentar reconstituir a possibilidade de cumprimento dos ritos de matrimônio, de reprodução do grupo, porque o grupo ia morrer mesmo, esse é o detalhe. Ao mesmo tempo, eles foram a Belém contratar um exportador de castanha. Eles fizeram uma investigação antes com a ajuda da Yara e descobriram um exportador pequeno, honesto, correto por várias razões. Conversaram com ele e falaram, tudo bem, eu posso ser o exportador de castanha de vocês, mas vocês têm que abrir uma conta no Banco do Brasil, lá em Marabá. Foram no Banco do Brasil, onde eles não podiam entrar normalmente, porque chegavam bêbados, aquela coisa, e nem tinham motivo para entrar no banco. O cacique foi, conversou com o gerente, e o gerente abriu uma conta para a tribo. Com o tempo, se tornou a maior conta da agência do Banco do Brasil em Marabá. Quando os índios chegavam, o banco era fechado, era só para eles. Recebidos na sala do gerente, com água gelada, que lá é bom porque é muito quente, cafezinho, toda a badalação que um cliente VIP merece. E começou a chegar dinheiro. A tribo refez toda a aldeia de alvenaria.
mas no molde original da cultura, porque a cultura das metades, a metade de cá só pode casar com a metade de cá, aquelas coisas que a gente já sabe. Deu certo. Ou seja, a população indígena brasileira não é isso que estão dizendo aí, que é puro preconceito. Isso é preconceito, tá certo? Depreciar o outro, imaginar que o outro não é capaz de fazer, de se apossar da sociedade branca. Isso um pouco era a posição do professor Milton Santos, que era um homem cultíssimo, né? Muito capaz e que tinha muita relutância sobre o senso comum a respeito da questão racial. Vocês têm que se apossar da cultura que está aí, que é a grande cultura. Não importa a cultura. Na favela de Heliópolis, a mesma do Preto contra Branco, o maestro Subimeta foi lá ver aquela obra maravilhosa da orquestra, do teatro, que foi feita na favela, com apoio do maestro Bacaré. E levou um dos meninos para Israel, para a Orquestra Sinfônica de Israel, um excelente violoncelista, né? Eu não vejo por que um pobre não possa ouvir Beethoven. Eu não vejo por quê. Eles gostam. Claro, tem sensibilidade como qualquer outro, ou melhor até. Ou porque não possa ouvir Bach, né? Ou tocar Bach, né? É uma discriminação bestial, porque não se trata apenas da injustiça econômica. Esse é um dado menor. É uma injustiça também cultural, social, no pleno sentido da palavra. Quer dizer, as portas estão fechadas, mas não estão fechadas porque existe uma discriminação ativa. Você, não, você é preto, você não pode entrar, né? Ou você é mulher e o clube é só de homens, né? Não, é diferente. É a omissão da indiferença, da falta de respeito pelo outro. Essa é uma sociedade em que não há respeito pelo outro. É raro encontrar. Eu fico muito surpreso quando encontro alguém que trata o outro com respeito, né? No geral, eu não estou dizendo que as pessoas sejam tratadas com desrespeito, são tratadas com indiferença, né? Eu posso falar sobre essas coisas por várias razões, mas eu me inspiro num pastor, num teólogo metodista americano, preto mesmo, brilhante teólogo, que veio a São Paulo convidado por Dom Paulo Evaristo Marques quando começou a campanha pela anistia e a questão dos direitos humanos, etc. Foi lá no Tuca. Havia vários teólogos brasileiros e latino-americanos e tal. E esse teólogo negro termina a sua conferência curta e objetiva com esta afirmação: Deus é negro. Bom, o auditório estava lotado de futuros fundadores do PT. Não tenho nada contra, e não estou fazendo crítica, mas era gente que estava organizada nas comunidades eclesiais de base, e é um pessoal que vai dar numa esquerda. Quando ele disse isso, houve uma manifestação de desapontamento ruidosa. Aí começa uma discussão, todo mundo querendo ajudar o teólogo a sair da enrascada. E, então, alguns bispos foram à Bíblia, dizendo que na Bíblia nada consta sobre a cor de Deus, né? Do meu lado, uma senhora branca comentou: mas todo mundo sabe que Deus é loiro, de olhos azuis e branco. Bom, aí se discutiu tudo, mas Deus é homem ou é mulher? Também tem isso, tem essa discussão aí. Isso é um monte de discussão. Finalmente, o Dom Paulo disse: não, mas nós temos que ouvir o orador, ele é que tem as razões dele. E ele respondeu de maneira bíblica e simples, teológica: Deus é negro porque ele é a vítima. Simples. Porque é isso mesmo, esse é o princípio básico da nossa religiosidade, né? Que a vítima sacrificial é a realização de Deus como ser humano, né? Enfim, há um conjunto de fatos que estão presentes por aí, que ajudam a entender e a ter uma posição sobre essa questão. No caso da universidade, eu falei do índio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou um programa especial para eles. Não é o mesmo vestibular, não tem que disputar com ninguém, é um programa concebido antropologicamente para atender os índios e acompanhá-los antropologicamente,
porque não é assim que ele vai chegando e se ajusta, porque ele vai ser discriminado mesmo. Aliás, já houve manifestações, agressões dos outros estudantes contra os índios, né? Eu não sei como está o programa da Unicamp, que está sendo implantado também na mesma direção. Tomara que dê certo, né? Porque os índios virão de outros estados, de outra realidade, de outra cultura, eles têm que ser acompanhados também. E vão sair de lá médicos, agrônomos, engenheiros, pessoas altamente qualificadas. Eu acho que os nossos programas de cotas estão subestimando a competência da massa da população que não tem acesso à universidade. As ruas estão cheias de gênios. Esses meninos de rua que penam, sofrem, cometem violências, eles não fariam isso e não conseguiriam sobreviver se eles não fossem geniais. Tem que saber fazer, tem que saber lidar com a malícia de quem manda nessa sociedade. E eles conseguem fazer isso, eles conseguem sobreviver. E é uma sociedade que tem coisas terríveis, como desse menino que, na semana passada, foi chicoteado pelo com arame, com cobre, como era o bacalhau, né? Couro cru, trançado, para bater no escravo. Exatamente as cenas são as mesmas, né? E ele é inofensivo. Ele só queria comer, só isso. Queria comer um doce, só isso. Pena que o senhor não estava aqui com os seus doces de leite, porque daria para resolver um senhor problema social. O que ele roubou valia R$6, né? Isso dá uma medida do que é essa sociedade. O menino é negro, né? E a desagregação da família toda. O pai morreu no incêndio do barraco em que morava. A mãe é alcoólatra. As pessoas vão tentando sobreviver. Apesar disso, existem pessoas geniais nessa população. Entre os pobres, há um projeto de reforma agrária no Rio Grande do Sul, de uma fazenda que foi desapropriada pelo governo porque os donos faliram. Ela produzia pêssego. Eles usaram tanto agrotóxico que envenenaram tudo e a fazenda deixou de produzir, de ser econômica. E o governo, desapropriando, indeniza, pelo menos o prejuízo é menor. Aí fizeram assentamento das pessoas naquele lixo. O pessoal todo da pequena agricultura, das tradições da pequena agricultura, é outro mundo agronômico, é outra visão das coisas. Foram lá, bom, o que vamos fazer? Cortar os pessegueiros, eles produziam pêssego. A fazenda produzia pêssego. Bom, mas era muito, o trabalho era enorme e, de qualquer modo, a terra envenenada. Não, seria possível manter os pessegueiros se não fosse necessário usar agrotóxico. Eles sabiam fazer isso. É borrifar leite de vaca, nas flores do pessegueiro, porque a mosca que coloca o ovo na flor e quando o pêssego se desenvolve, o verme está lá dentro e come a fruta por dentro, ela não ataca a planta revestida, ela não se dá bem com proteína. Fizeram isso, recuperaram os pessegueiros e estão vivendo bem e cuidando bem da economia que lhes tocou, com esquemas tradicionais, coisas de bom senso, de pequeno agricultor, gente da roça, e não gente que depende de compra e vende para ser um agricultor próspero. Isso aqui é discriminação. 2 metros? Minutos. Eu já vou terminar. Eu acho que é importante, enfim, refletindo sobre todos esses casos, eu poderia contar muitos outros, eu não vou fazer essa maldade com vocês. Seria interessante assumir a possibilidade de que a vítima, voltando à vítima, possa ela própria definir estratégias de enfrentamento da questão racial. Não acho que o branco culto tenha as melhores soluções necessariamente. Você tem que ouvir o interessado direto. Aí seja o negro, seja o índio, seja o branco pobre.
Eu ouvi uma historinha também envolvendo Dom Paulo uma vez, uma reunião no Colégio São José, aqui perto da Catedral da Sé, uma reunião presidida por ele, em que havia muita gente da periferia. E perto de mim tinha um senhor negro sentado. E perto dele tinha uma senhora de classe média que, quando lhe deram a palavra, disse para ele o seguinte: vocês, e apontava para o homem, vocês têm que aprender a ser limpos. Ele olhando. Vocês têm que aprender a varrer a casa. Toda a visão distorcida, burra, estava lá na cabeça dela. E ele ouvindo. Quando ela terminou de falar, minha senhora, a senhora tem razão, mas para poder varrer a casa, eu preciso ter uma casa. Que é uma coisa bem elementar. Então, é importante aprender com essas... As pessoas não são passivas, não se aceita a injustiça, etc. Não aceita, tá certo? É possível, sim, reagir. Eu acho que o negro em especial, tem que recuperar a história dos seus êxitos, porque ele age defensivamente e não ativamente. Por exemplo, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foi fundada por 3 pessoas. Um branco, fazendeiro, rico, etc. Um negro, que era... Não. O Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio nasceu escravo. Foi alforriado pelo pai, que era um padre, que depois o levou para o Rio de Janeiro e deu a ele a melhor educação que um branco podia ter. Ele se transformou num grande engenheiro, foi historiador, fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, estudioso da língua tupi, que é uma língua que todos nós falamos de algum modo. Estamos aqui no Anhangabaú. Quem não fala tupi não pode vir ao Anhangabaú. Não pode ir a Moca, ao Ipiranga, ao Ibirapuera e por aí vai. Sem contar que nós falamos com sotaque em Angatu, que é essa abundância de vogais numa língua portuguesa que sofre em Portugal da abundância de consoantes. E o outro foi o Ramos de Azevedo. A mãe era negra. Então, os 3 fundaram a Escola Politécnica. Os alunos brigam tanto por tantas coisas na USP, não brigam por isso, pela própria história. Eles não brigam pela própria história. Eles não brigam pelos próprios êxitos, pelas conquistas do seu grupo de referência, né? E por aí vai. A Gioconda Mussolini era mulata. A mãe dela era negra, né? Ela não tocava nisso. Gioconda Mussolini foi nossa professora, grande antropóloga, excelente pessoa. Então, tem que quebrar esses bloqueios. Não é aquela história do negro é lindo, porque se fez nos Estados Unidos deu certo. Aqui o padrão é outro. É lindo mesmo, mas não é essa a questão fundamental. Há outras questões fundamentais. De um modo geral, é isso que eu tenho praticamente a dizer, como uma espécie de nota de rodapé atrevida à fala do professor Hélio Santos. Obrigado.